Estou aqui ao lado do presidente e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, Nominando Diniz, que está em visita e agenda aqui pelo interior do Estado da Paraíba. Isso representa o tribunal no Estado, visitando os municípios. Qual foi a agenda que o senhor está mantendo aqui no Sertão da Paraíba? Muito bem-vindo, repórter PB e repórter PB no rádio. Primeiramente, uma satisfação lhe reencontrar. Obrigado. Você é um grande amigo da época em que eu era presidente da Assembleia Legislativa. E nós fazíamos aquelas incursões no interior e você, muito gentil, sempre fazendo a cobertura. Quando eu decidi, Pereira, trazer o tribunal ao interior, é porque quando nós fazíamos os eventos na capital, as pessoas que não tinham condições financeiras suficientes não podiam fazer a capacitação. E eu trazendo ao interior todas as pessoas que estão na administração pública puderam se capacitar e, consequentemente, ter mais oportunidade na atividade pública. Então esse foi o grande objetivo. Estive ontem em Bonito, Santa Fé, hoje aqui em São José da Lagoa Tapada e daqui a pouco em Nazarezinho. Muito bem. Essas visitas que o senhor tem feito de forma técnica, qual a visão que o senhor está tendo referente às administrações públicas? Eu me refiro aqui diretamente ao município de São José da Lagoa Tapada, a qual o senhor acabou de fazer uma visita técnica. Posso dizer que, com raras exceções, dos mais de 180 municípios que eu já visitei em 1 ano e meio, melhorou e muito a gestão municipal. E eu não só visito o município, visito também as estruturas do Estado. E posso dizer que em determinados quesitos, como climatização, os municípios estão bem à frente do Estado. Pois bem, o que é que se observa? Que à medida que o tribunal capacita, está próximo, tem melhorado muito a gestão, ao ponto de diminuir de 50% para 15% as rejeições de contas. E é esse o objetivo do Tribunal de Contas, capacitar e orientar. Muitas vezes a visão que talvez algum segmento da sociedade tenha é de que o Tribunal de Contas, né, não faz a visita, não acompanha em loco os fatos e só vê a letra fria. Diferentemente do que se observa hoje na sua gestão como conselheiro e presidente, que o senhor tem essa preocupação de ter a letra fria, mas também observar se de fato aquelas condições são viáveis em cada município. Pergunta inteligente. Vou dar um exemplo claro. Todo mundo ouve falar no Fundeb. Todo município tira 20% de suas receitas, seja ela própria ou transferida, para formar o Fundeb. Forma-se um bolão no Estado e, de acordo com o número de alunos matriculados, cada município recebe. Significa dizer que 20% ele já cumpriu em educação. Basta 5%. Dividido por 12, é praticamente nada. Mas o mais importante é se o dinheiro está melhorando a educação. E é isso que eu faço, acompanhando o trabalho dos gestores in loco. Nesse trabalho que o senhor tem feito, fiscalização, evidentemente julgamento das contas, quais são os principais gargalos que o senhor mais ou menos encontra e vê e observa no dia a dia da gestão pública? Pessoal, porque alguns programas os prefeitos ficam receosos em fazer concurso, porque o programa pode desaparecer. Mas nós editamos uma resolução. Muita gente pensa que a resolução é para penalizar, mas é para orientar. E aquilo que o prefeito não puder fazer de imediato,
tribunal está de portas abertas para ensiná-lo como ele deve proceder. Então, esse é o maior gargalo. Doutor Mano, já por falar em resolução, recentemente houve uma orientação e uma publicação de uma resolução por parte do TCE, que é o famoso 0424, que se refere aí à questão dos servidores e à contratação por excepcional interesse público, né? E há um prazo para isso. O próprio gestor, a partir de então, não pode contratar acima de 30% dos servidores efetivos, né? Como é que essa resolução foi montada? Qual foi a inspiração também que o tribunal teve? Houve alguma detectação de alguma ação de um gestor ou outro ali que estava excedendo acima do que a lei permite? Pereira é muito inteligente. Houve um descontrole nesses contratos. Sabe o que vai terminar acontecendo? Tribunal Regional Eleitoral. Eu tive uma reunião com o procurador. Ele pediu todos os dados. Vai terminar abrindo processos no âmbito eleitoral. Então, se eu lhe disser que a resolução é para ajudá-los, você tem de ter esta visão. Porque se eu digo que não é possível, ele está se protegendo no âmbito eleitoral. E repito, os municípios que tiverem dificuldade, procure o tribunal, que nós estamos para buscar uma solução. Na resolução tem um termozinho, PJizar. O que esse termo se refere? Existem alguns gestores que fazem com que o contratado faça um meio para poder ser contratado. Isso é legal? E esse termo PJizar já se refere a esse procedimento? A nova lei de licitação, a 14.113, ela traz 2 artigos sobre essa matéria. Então, nós colocamos na resolução para chamar a atenção. Pode PJizar? Pode. Alguns casos, mas não como alguns estão fazendo. Tira o servidor por excepcional interesse público, em vez de fazer concurso, substitui por PJ. Não pode colocar empresa em cargos que é de servidor público. E era o que estava acontecendo e foi detectado pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba esse ponto. Exatamente. Então, mais uma vez, à medida que eu chamo a atenção para o fato, eu estou contribuindo com os municípios para que não persista no erro. Deixa eu insistir uma situação com o senhor. A gente percebe que muitos municípios, principalmente pequenos, do interior do estado, o prefeito, que está na condição de candidato e pré-candidato à reeleição, ele consegue aí captar, digamos, contratar muitos servidores nesse período, né? E aí representa, alguns dizem que até é ilícito a forma como ele faz, em troco disso, em tese, seja uma compra de voto, né? E até excede o limite do que diz a lei fiscal, né? A lei fiscal que consegue aí estar dentro do padrão de 60% do contrato, né? 50%, 60% é o que manda a lei. Isso representa também a visão do Tribunal de Contas, esses contratos excessivos como uma compra de voto e a preocupação que traz também para o TCE. Mais outra indagação inteligentíssima sua. Os limites num período eleitoral e pré-eleitoral, que agora, como período eleitoral ficou muito curto, aplica-se ao pré-eleitoral as mesmas questões do eleitoral. As limitações estão na lei de responsabilidade fiscal e na lei eleitoral. Então não adianta só cuidar de uma coisa. Tem de se preocupar com as duas. E essa resolução também ataca essas questões. E eu entendo que é compra de voto, sim. E assim entende, na minha
opinião quando estive com o procurador eleitoral, que eles vão para cima desses casos. Mais uma vez, repito, a resolução busca ajudar os gestores. Dentro dessa ajudar esses gestores na resolução, percebe-se que há um prazo, 15 de maio a 15 de outubro, justamente 10 dias após as eleições. E aí a gente percebe que se os gestores não entrarem, né, dentro da resolução, podem ter problemas depois na prestação de contas. Implica dizer que dia 15 de outubro poderá haver uma demissão em massa na Paraíba por contratos excepcional de interesse público para poder se ficar dentro da margem dessa resolução? Alguns. Nós fizemos um levantamento. Quem está acima de 100%, comparado com os efetivos, são 35 municípios. Quem está acima dos 30%, são 116 municípios. Significa dizer que eles terão de se ajustar. E o caminho é o concurso público. E naqueles casos, fazer a seleção pública para os casos excepcionais. Para a gente encerrar, eu já agradecendo essa atenção que o senhor está dando aqui com o Portal Repórter BB, qual o entendimento do Tribunal de Contas do Estado com relação ao pagamento do 13º para os vereadores e até para os presidentes de câmaras que estão sendo notificados? E o entendimento é que, claro que nós conhecemos que cada legislatura tem que votar o seu salário na legislatura anterior, mas muitos casos têm sido feitos e notificados pelo Tribunal de Contas com relação a pagamento de 13º, que a resolução local foi feita no período legislativo. Com o entendimento do Tribunal de Contas com relação a essas questões, né, e as notificações que estão chegando justamente nas câmaras para devolução dos valores devidos. Se tem uma questão que não pode se fugir, é a anterioridade. O que significa anterioridade? É que antes do outro período legislativo se vote a lei. Se tiver lei, tiver anterioridade, tem legalidade. Do contrário, eles terão de se justificar. Inclusive é um fato, né, de Souza, né? Souza também está nessa notificação por parte do Tribunal de Contas. Então, se realmente a lei não foi antes, né, da legislatura anterior, não tendo o que discutir. Além de ser uma questão de legalidade, também é jurisprudencial. Assim entendeu o Supremo Tribunal Federal. E nessa linha vai o tribunal caminhar. A última pergunta, eu me refiro agora à capital. Recentemente, uma resolução da Câmara de João Pessoa, né, acendeu a condição do senhor assumir a Prefeitura Municipal de João Pessoa por um período, haja vista que há um impedimento tanto do prefeito, que vai se ausentar, mas tem um vice que é candidato, né, em tese, e também o presidente da Câmara é pré-candidato à reeleição. O senhor entra nessa linha sucessória. O prefeito Cícero Lucena me procurou, mostrando a preocupação com a governabilidade, que o município não pode ficar acéfalo, e ele tinha duas opções: presidente do Tribunal de Justiça e o presidente do Tribunal de Contas. Como o presidente do Tribunal de Justiça já está na linha sucessória do governador, eles entenderam que era uma forma de prestígio ao Tribunal de Contas. Eu pedi um tempo, estudei a matéria. O Supremo já decidiu pela legalidade, desde que a Câmara mudasse a lei orgânica. A Câmara mudou e estou esperando apenas o comunicado oficial, que parece que é para julho. Obrigado, dona Nona, sempre bem-vindo ao Sertão da Paraíba, foi sempre um carinho, um prazer muito grande reencontrar o senhor e saber que o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba está em boas mãos. Parabéns. Você é uma joia de pessoa e um jornalista espetacular. Conte sempre conosco. Vocês têm sido parceiros do Tribunal de Contas. Estarei à sua inteira disposição
todas as vezes que você precisar.